Mas então hoje o capítulo 44 do nosso lar, na sequência, é o capítulo que se chama As Trevas. No capítulo anterior, o André Luiz tinha acabado, de ter uma conversa e notícias lembrando um pouquinho do contexto, do livro Nosso Lar, tá mais ou menos na época em que estava estourando a Segunda Guerra Mundial. Então existe uma preocupação do plano espiritual, inclusive com relação ao que vai, as consequências, que eles acabam sentindo, e interferindo no modo de vida deles, porque eles participam disso. E o ministro Benevenuto, que é um dos ministros do Ministério da Regeneração, esteve lá na Polônia, e inclusive em caráter de observação e aprendizado, porque ele mesmo relata que eles não têm condições, não tinham pelo menos na época condições do auxílio que era necessário. Então existiam equipes espirituais mais especializadas e ele descreve o quanto que eles são realmente preparados para isso. Porque num ambiente de uma vibração espiritual extremamente densa, difícil, eles conseguem se locomover, conseguem fazer as atividades de auxílio com extrema facilidade, né? E então o Benevenuto traz essas informações e ele conta também um pouquinho do quão triste que é o desencarne de muitas das pessoas ali naquele local, principalmente aqueles que estão mais envolvidos com a intenção do mal, né? Aqueles que estão ali na guerra com assim um envolvimento mais afim com relação a essas a matança, né? A destruição, ao ódio. Então ele fala o quanto que isso é triste. E eu fiquei pensando durante a semana depois daquele estudo, o quanto que infelizmente ainda a humanidade também tem afinidade com a guerra, né? Quantos jogos a gente não vê da própria juventude que é envolvida com relação à guerra? Quantas pessoas ainda não têm uma paixão por arma, não têm uma atração por filmes de guerra? E a gente sabe que isso faz parte também do nosso passado, apesar de ser algo ainda muito triste, um tipo de vibração que a gente deveria estar muito averso, mas que a gente ainda tem uma certa afinidade, tem. A humanidade ainda tem. E que isso caminhe cada vez mais para a extinção. Mas agora esse capítulo de hoje é o capítulo que se chama As Trevas. Então vamos ver nessa sequência, do que ele descreveu com relação àquele episódio ali do desencarne nas guerras. E vamos ver o que diz hoje o nosso capítulo. Enriquecendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade, dedilhando com maestria as cordas da cítara. Nos fez lembrar velhas canções e melodias da terra. Então ainda estavam naquele ambiente de conversa depois daquela palestra, da conversa com o governador. Dia verdadeiramente maravilhoso. Sucediam-se júbilos espirituais como se estivéssemos em pleno paraíso. Então, André Luiz está descrevendo uma sensação, de harmonia tão grande, de bem-estar, dessa reunião, do entrosamento entre essas pessoas que ali conviviam, que parecia o paraíso. Para ele já era um alto grau, de moradas, como das moradas da casa do Pai, como sendo as mais elevadas. Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. E ele passou isso então para o Lísias. Quis contar para o Lísias essa sensação que ele estava tendo ali, que era de extrema elevação. E aí o Lísias disse, Não tenha dúvida, disse sorrindo. Quando nos reunimos àqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Então, o que ele está falando? Que é natural isso que ele está percebendo ou vivenciando, com o sentimento dele. É um ambiente com pessoas que vibram no mesmo tom.
E isso é como ele fala, né? O alimento do amor. Se a gente se lembra do capítulo 18 do nosso lar aqui, que é o que fala sobre o amor sendo o alimento das almas, a gente entende isso. O André está se sentindo nesse momento praticamente suprido das necessidades, né, da própria alma com a vibração daquele local ali, daquela, de todos aqueles espíritos com aquela mesma sintonia. E aí o Ulisses explica um pouco sobre isso para ele, né? Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam. Então existe uma sintonia que não é só realmente da ligação mais direta de alguma conversa ou de outra. Existe uma vibração do conjunto. Só que aí a gente tem que pensar que não é só para a vibração mais elevada, como o André Luiz ali está descrevendo. O que, inclusive, o Lisa está explicando é isso. Quando um número de almas se reúne, a sintonia da coletividade ela é ou mais alta ou mais baixa, mas ela é um padrão que acaba determinando o padrão ali daquele ambiente. Então, quando numerosas almas se congregam num círculo, seus pensamentos se entrelaçam, então formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe o seu quinhão de alegria ou sofrimento. Então aí determina qual é o nível das pessoas que estão envolvidas, então determinando esse padrão de vibração coletiva, que pode ser de alegria, que é o exemplo exatamente disso que o André Luiz está falando. Naquele momento, ele está vivendo uma extrema alegria, uma extrema paz, que é a reunião, né, desses pensamentos daqueles envolvidos. Mas poderia ser diferente. Poderia ser uma sensação de sofrimento, de angústia, de raiva, de temor. É o padrão da vibração geral. Então, cada um recebe uma parcela daquela vibração coletiva. Então, isso mostra também para a gente a importância dos ambientes onde a gente acaba, na verdade, vivenciando, entrando, convivendo. E eu penso que isso vai além do convívio físico, assim, de um local que você vá. A gente pode tentar imaginar, por exemplo, isso, as nossas redes sociais. Tem gente que diz que rede social só tem coisa ruim, só tem informação catastrófica ou informação de cunho de vibração negativa. Mas isso depende qual é o rol de amizades que a gente está entrando, qual é a rede social que a gente acaba atraindo. Se a gente acaba se envolvendo com grupos de WhatsApp, por exemplo, que falam mais sobre prece, que falam mais sobre evolução, sobre natureza, sobre crescimento, a gente vai viver a vibração daquele grupo. E você não precisa nem estar junto fisicamente. Você entra, você acaba entrando na emanação do pensamento, do que é dito dentro daquele grupo. Então, isso também influencia no nosso dia a dia. E quando a gente acaba dando um passo adiante com relação a algumas buscas, a gente acaba se afastando de certos grupos e se aproximando de outros, e isso determina o que a gente vive. Se é sofrimento, se é vibração ruim ou se é coisa mais elevada. Então não é a rede social que é boa ou ruim, é quem compõe aquela rede social que a gente está participando que faz diferença realmente se isso está mais elevado ou não. Então faz com que a gente comece a ter uma preocupação. Que grupo que eu estou saindo? Que ambiente que eu estou indo? A gente entra numa casa, numa festa, num local público e a gente às vezes sente uma vibração boa ou uma vibração ruim. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada um. Por isso que então
o ambiente, ele influencia, sim. Ou diz qual é a sintonia que a gente está. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, lhe sofrerá o dano. Então, tudo é a sintonia que a gente busca, que a gente emite e acaba recolhendo de volta. Então, isso é um alerta muito grande, porque às vezes a gente culpa o meio, mas e não se dá conta do que a gente está procurando vivenciar, né? Observando-me a estranheza, concluiu. Quer dizer, o Lísias falou isso para o André Luiz e o André Luiz ainda não estava entendendo muito bem, estava de certa forma estranhando aquilo, né? E aí o Lísias conclui: não há mistério nisso. É lei da vida, tanto nos esforços do bem, quanto como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria. Então, se nós vamos, ou se nós temos um compromisso que envolve esse tipo de assunto, então fraternidade, esperança, amor e alegria, nós sairemos dessas reuniões, né, com a fraternidade, com a esperança, com o amor e com a alegria de todos que estão envolvidos com aquela reunião que a gente se buscou e foi, né? Agora, mas, né, por outro lado, de toda a assembleia de tendências inferiores. Então, a assembleia aqui a gente pode passar para os dias de hoje, grupo, né, redes. Mas de toda a assembleia de tendências inferiores, em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Então é natural. E a gente pode também extrapolar ainda um pouco mais, pensando: que livro que eu estou lendo? Que filme que eu estou assistindo? Que programa? Qual é o teor vibratório daquilo que eu estou me envolvendo em determinado momento do meu dia? É com aquele teor vibratório que eu vou sair. Então não adianta. Se eu procurar ouvir uma música depressiva, eu vou sair depressivo. Se eu procurar ouvir uma música que me bote para cima, que me eleve, a música às vezes não pode nem ter nada falando, pode ser só de vibração mesmo. A gente ouve uma música de vibração de tom superior, a gente sai melhor. Às vezes isso já é o remédio para algum momento que a gente não está muito bem e que só então entrar nessa sintonia já ajuda bastante. Estar perto de uma pessoa que vibra bem já faz bem. Imagina de uma coletividade. Imagina de um grupo grande de pessoas que estão todos envolvidos com o mesmo propósito de alguma coisa relacionada ao bem. E aí, então, com isso, o André Luiz entendeu, né? Falou: tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida dos lares humanos, nos lares humanos. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da ventura celeste. E se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Quer dizer, o inferno não precisa ser um lugar muito longe, não precisa ser um ambiente onde a gente vai encontrar, talvez depois, no desencarne. É algo que a gente já cultiva desde já, dependendo do tipo de vibração, de maldade, de baixa vibração que a gente esteja no nosso dia a dia. E aí Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi então que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que de algumas horas me torturava a mente. Então, quando ele falou isso sobre o cultivo do céu ou do inferno, dependendo da vibração que a gente está no dia a dia, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, em qualquer lugar, ele se lembrou de perguntar algo para o Lísias que fazia algum tempo, né, que estava martelando a cabeça dele com relação a alguma dúvida. Referira-se o governador, então, na palestra do governador, o governador falou que
quando nos dirigiu a palavra, né? Aos círculos da terra, do umbral e das trevas. Mas, francamente, nunca, não tinha eu, até então, qualquer notícia desse último plano. Então ele já ouviu falar da Terra, já ouviu falar de planos um pouquinho mais elevados, já ouviu falar do umbral, inclusive, que é o local onde ele já esteve, né? Mas das trevas, ele até agora, ali no mundo espiritual, ele não tinha tido notícias sobre o que era isso. E aí ele se perguntava, né? Não seria região trevosa o próprio umbral? Porque pela descrição que ele faz do que ele passou no umbral e de outros ali que vem descrevendo durante o livro, não era isso já? As trevas, né? O inferno, como muitos dizem, né? Onde viver por minha vez. Então ele lembrando aquilo que ele tinha passado. Para ele aquilo já era extremamente ruim. Em sombras densas durante anos consecutivos. Não via nas câmaras numerosos desequilibrados e doentes de toda espécie, procedentes das zonas umbralinas. Quer dizer, ele tem já exemplos inúmeros de histórias extremamente tristes, de vivências, de como se fossem realmente do inferno. E aí, recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação, no início da minha experiência em nosso lar, então, se vocês se lembram, lá no capítulo 12, o capítulo que fala do umbral, porque ele pergunta para o Lísias sobre o umbral e o Lísias explica um pouquinho sobre o umbral. E eu não sei se vocês se lembram qual que é uma das definições que Lísias dá para ele. Primeiro ele fala que o umbral, ele começa na crosta e vai até ali próximo do nosso lar, nas câmaras da retificação, ali no Ministério da Regeneração. Tudo aquilo, toda essa faixa que compreende ali, é o umbral. E ele fala, inclusive, ó, vou até trazer um trechinho aqui do capítulo lá do umbral. Aqui, ó. O umbral é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale-se da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então, essa zona intermediária da indecisão ou da prática do mal com relação a fugir a alguns deveres sagrados, é essa zona obscura que ele diz que é o umbral. Então André Luiz estava achando que era isso. E se lembrando que o Lísias explicou para ele sobre isso, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que eu me encontrava. Ele esboçou uma fisionomia bastante significativa e falou: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Então, as trevas, as zonas abissais, né, ou o inferno, são as zonas mais inferiores de tudo isso que a gente conhece como mal. Então, as mais densas, as mais horripilantes, são a que eles consideram as trevas. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. Quer dizer, imaginem todas as criaturas, né, que vêm aqui aprender, né, a viver, a aprender a evoluir. Alguns poucos seguem determinados, visando o objetivo essencial da jornada. O objetivo essencial da jornada é a ascensão, é o crescimento, é o cumprimento das leis divinas, é a nossa aproximação com o nosso Pai, é a comunhão mais ampla com o nosso Pai, né? Então, alguns são esses que estão seguindo reto nesse caminho de ascensão. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos. Olha isso, né? Quem são esses? Os que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações. Esse marchando para o alvo também me faz lembrar
do que quer dizer a palavra pecado, né? Porque a gente acha que pecado é algo que nos condena eternamente a alguma coisa. Mas a tradução da palavra pecado significa errar o alvo. Então, e olha aqui, ó, qual que é a definição desses espíritos nobres, mais elevados? Eles não erram o alvo, eles estão indo direto para cima, direto na direção correta. Então, esses não pecam. E quem é quem que peca? Quem é que faz o pecado? É aquele que se desviou desse caminho reto. Então ele não está condenado, mas ele está pegando um caminho tortuoso. Ele está errando o alvo. Então, o que ele está dizendo para a gente? De todos os aprendizes, existem aqueles que escolhem o caminho mais curto. Mas aí olha o que ele fala. Essa é a minoria. A maioria, no entanto, estaciona. Então, esses somos nós. Né? A maioria está lá estacionada. De alguma maneira, não está seguindo para cima. Acha que, ou porque já acha que está suficiente, que eu já estou bom, ou porque está realmente perdido, ou porque escolheu um caminho que não é o que sobe. Talvez um caminho que queira descer. Então a maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando existências. Então, esses são aqueles que ele define, né, ali na questão do umbral. Aqueles que ficam perdidos nessa zona de indecisão. De não sobe, também não quer descer, mas acha que está bom e fica perdido, recapitulando existências. Experiências que são refazer o ano. É como se fosse a repetição de um ano quando a gente vai no ano escolar. Antigamente era assim, né? Hoje já não se repete mais tanto assim, não pode. Mas quando você não estava apto para passar para o próximo ano, você repetia. Você voltava a fazer de novo as mesmas lições até que você aprendesse. Aí você passa para o próximo nível. Então, esses, ou nós, que ainda estamos insistindo nos mesmos erros, temos que recapitular experiências até que a gente aprenda. Os primeiros seguem por linhas retas. Então, aqueles que são os raros, eles sobem, estão em linha reta, não estão entortando, estão no caminho mais curto. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Então, são caminhos tortuosos. Mas até agora ele descreveu duas situações. Os que já estão em planos mais altos, ou caminhando cada vez mais para esses, ou os que estão perdidos nas zonas umbralinas, os que estão fazendo curva. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam pelo umbral. Então aqui a gente já começa a entender que nós fazemos parte desses milhões de seres que ainda passam e perpassam inúmeras vezes por essas zonas intermediárias, né? Se demoram apegados a determinadas vicissitudes, depois conseguem subir um pouquinho, se instruem no mundo espiritual e voltam, reencarnam. E tentam de novo. E aí, às vezes, saem na porta do desencarne, passando mais uma vez por algum tempo no umbral, até e devagarinho vai subindo degrau a degrau. Os que sobem reto, esses que ficam por mais tempo. O quanto tempo isso leva? Isso depende de cada um, né? A gente sabe que isso não é regra. Agora, existem a terceira categoria. Outros preferindo caminhar às escuras. Pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios. Então, existem aqueles que escolhem, por opção, realmente, fazer o mal. Então,
existem aqueles que preferem os caminhos obscuros, ainda muito absorvidos, né, ao egoísmo, extremamente desequilibrado. Então, eles intencionalmente se declaram anticristos, muitas vezes. Não concordam com o caminho ou discordam da filosofia ou alguma coisa aconteceu com eles que eles se revoltaram e acabam não ficando tão perdidos. Eles acabam escolhendo realmente o caminho errado. Estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? Então a Elísias pergunta para o André Luiz, né? Você entendeu? Existem os que estão decididos a subir, existem os que estão decididos a ficar lá embaixo, que são os que ficam nas trevas, e existe a grande massa que são os indecisos, os que ainda não aprenderam muito bem. Ainda estão apegados, têm uma sede de ser melhor, mas ainda não têm ainda aquela força de vontade, ou ainda não conhecem o caminho com clareza. Então, existem essas três faixas. Mas a que hoje está sendo descrita são esses que se decidiram a percorrer esse caminho mais obscuro. E aí o André Luiz, então, com essa explicação, fala: as elucidações não poderiam ser mais claras. Sensibilizado, porém, com a extensão e complexidade do assunto, ponderei. Entretanto, que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitações no despenhadeiro? Quer dizer, o que o André Luiz está perguntando aqui para o Lísias, né? Eu entendi, mas no mundo espiritual, qual que é a linha aqui de raciocínio dele? Algumas coisas não são tão veladas, né? Então a gente não fica tão perdido com relação a certas verdades, com relação a algumas coisas que não são tão esclarecidas para a gente. Porque no mundo espiritual, a essência, algumas verdades são escancaradas. Então o que o André Luiz está perguntando é isso. Somente os encarnados estão suscetíveis a esses erros mais drásticos, a essas escolhas deliberadas no mal, porque não tem noção do que é o bom de fato? Lísias pensou um minuto e respondeu: sua observação é oportuna. E em qualquer lugar o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes. Quer dizer, porque a gente lembrando que aqui no mundo, na Terra, quando a gente está encarnado, a gente fica sujeito porque a gente convive com todo tipo de espírito. Encarnado, todo mundo parece igual. Então, e se a gente não conhece? Porque no mundo espiritual, qual que é a forma que realmente aqui o André Luiz está colocando para a gente de pensamento? No mundo espiritual, as separações já são por faixas de vibração. Então, se você está num ambiente mais evoluído, como por exemplo as zonas umbralinas um pouco mais altas, ou o próprio nosso lar, ou as esferas mais elevadas, você está envolvido com tanta gente que te bota para cima, que fica difícil você escolher um caminho tão errado. Aqui na Terra, não. A gente está perdido nas sensações, está perdido nas influenciações. Então fica mais fácil. A gente está se aproximando de um erro grave, de uma influência muito negativa e não ter consciência completa disso. E nas esferas mais altas, como ele fala, as defesas são mais fortes, por conta da sintonia da maioria. A gente estava falando agora há pouco da sintonia da maioria. Oi, Lela, pode falar. Mas então ele está falando de uma queda, que significa de estar num nível e descer para um nível inferior, porque existem esses níveis inferiores no mundo espiritual, dos seres que desencarnaram e foram diretamente, por exemplo, para as trevas. Mas a pergunta dele é relacionado a um espírito que está num nível superior, E depois cair, né? depois cair. Eu acho que é principalmente com relação a isso. Talvez não seja só isso, né? Mas eu acho que é isso, porque a gente sabe que assim,
Espiritualmente, a gente não evolui. A gente não perde qualidades adquiridas. Mas no mundo espiritual, a gente ainda está suscetível às nossas fraquezas. Então, quantas histórias a gente não ouve ali no mundo espiritual de alguns espíritos que foram resgatados, mas ainda, por exemplo, tem muitos apegos aos problemas de alguns parentes que estão em zonas inferiores ou que estão na Terra passando por dificuldades e que daí tentam ir ajudar, mas não estão preparados e aí se envolvem nessa trama e descem mais. Isso é o que você está falando, né, Lela? Pode ser que seja isso, ou pode ser que se envolvam tanto em uma vibração ruim que se revoltem, por exemplo. E aí escolham deliberadamente mergulhar num caminho de prejuízo, realmente, de querer prejudicar os outros. Então, eu acho que é principalmente com relação a isso que o André Luiz está falando. Porque no mundo espiritual, eu acho que é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Aqui no mundo dos encarnados, no nosso mundo, isso é mais fácil de acontecer. A gente está envolvido realmente com determinadas vibrações de encarnados e desencarnados que nos tiram às vezes do eixo, né? E então eu imagino que seja principalmente com relação a isso que ele está falando aqui. Agora, na esfera dos desencarnados, além das defesas serem mais fortes nas esferas superiores, imprimindo então, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Então você percebe mais rapidamente o erro e acaba tentando corrigir essa trajetória e não afundando tanto. E aí o André Luiz fala, entretanto, né, ele mesmo objetou, né, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. Então, para o André Luiz, nesse momento, ele achava que era impossível alguém estar bem acolhida lá no mundo espiritual, num nível vibratório tal que seria impossível então ter essas oscilações maiores que acontecem aqui quando a gente está vendado, né, com relação a certas verdades. E por que que ele acha que isso é impossível? Porque o ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior figuram-se-me antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. Então ele tá se baseando pelo que ele está vivenciando. Ele viveu perdido um tempo no umbral, a hora que ele subiu, ele está cada vez mais fascinado e cada vez mais envolvido com a ajuda dos que convivem com ele naquela vibração, que ele acha que é impossível cair. É um antídoto infalível com a queda. Como se só lá no plano espiritual houvessem coisas divinas ou coisas tão sublimes como o que ele está descrevendo ali. E é justamente o que Ulisses vai responder para ele. O companheiro sorriu e obtemperou. O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino. Quer dizer, então não é só ali onde você está agora com uma visão mais ampliada e com algo que é, claro, é mais evidente, mas não é só ali nos planos espirituais que você tem ao redor ambientes divinos. As paisagens do planeta terrestre estão cheias desse ambiente divino. Conhecimento da verdade e auxílio superior também. Então não pense que a Terra é um ambiente fadado ao insucesso ou porque faz parte de uma área do umbral, ele é realmente uma zona de perdição ou de pecado constante que só facilita a nossa queda. Não. E é verdade isso, né? Se a gente olhar ao redor, a quantidade de maravilhas que tem no planeta, o quanto de desenvolvimento da própria verdade, da espiritualidade superior aqui no nosso mundo dos encarnados, quantos exemplos de criaturas extremamente divinas, essencialmente divinas, passaram por aqui, deixaram um exemplo para a gente. E a gente encontra, às vezes, pessoas no nosso convívio que a gente vê, assim, sente que é de essência divina. Então não é só
da maneira que o André Luiz está pensando, que o amparo é só para quem está nesses planos mais elevados. Então não vamos classificar a Terra como muitas pessoas classificam, como um ambiente de perdição, de só tem gente ruim que vive ali, a vibração é muito ruim, então por isso leva, arrasta pessoas. Tem muita gente nesse sentido? Tem, mas é porque a gente está pensando assim que a gente só está focando nisso. Se a gente ampliar a visão, a gente vai descobrir maravilhas cada vez maiores aqui ao nosso redor. E aí ele fala: não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Quer dizer, quantas batalhas, quantas guerras não acontecem em um ambiente de natureza que, se você for observar, é divindade pura. Mas, por outro lado, acaba o envolvimento da maioria ali daquela disputa, acaba transformando o ambiente. Mas se você olhar ao redor, você vai ver a bênção divina em tudo. É o que a gente vê na natureza. Muitos cometem homicídios ao luar. Olha a contradição aqui, né? Do que é divino e o que é contrário ao divino. Né? Quantos não cometem homicídios à luz do luar? Que coisa mais bela do que a luz do luar? Insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Quer dizer, tem pessoas que conhecem as verdades superiores, estudam, sentem e ainda assim exploram as pessoas que são mais frágeis por orgulho, por vaidade, por ganância, por cobiça. E são capazes de fazer isso nos ambientes, às vezes até religiosos. Não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. Então, isso a gente tem que ter muito claro. Então, não é aqui na Terra um ambiente propício às trevas. Aqui é essencialmente divino também. Tem tudo aqui na Terra. Tem os ambientes mais hostis, mas tem também os ambientes mais divinos, essencialmente divinos. As palavras do enfermeiro calavam-me fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio, quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, perfume e luz. Os latrocínios e os homicídios são praticados de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. Então, olha a contradição que existe ainda no nosso íntimo tão pequenino, né? Na nossa civilização, na nossa humanidade ainda tão distante, de poder aproveitar tudo isso que nós temos ao nosso redor e acaba cometendo esses absurdos, envolvido com tanta coisa maravilhosa. A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos que desprezam a inspiração divina. Então, a maioria das entidades mais trevosas, né, da humanidade são homens cultos, são homens que têm muitas vezes muita sabedoria, mas que desprezam essa essência divina que circulam, né, a eles. Renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei: contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Então aí agora o André Luiz entendeu, né? Que o que é um pouco o umbral, as trevas, como acontecem, na verdade, as escolhas da vibração que acaba se afinizando ou não. Mas ele falou assim, mas
Na questão de geográfica mesmo, né? Física, aonde que é? Porque se o umbral ele compõe, então os espíritos que vibram nessa faixa de indecisão, eles ficam entre a crosta e a faixa ali do início do nosso lar. E as trevas? Aonde que se localizam essas trevas? Há esferas de vida em toda parte. Então, a primeira coisa que o Ulisses agora já responde é a questão que Jesus já falou, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, existem vários locais onde existe vida. Então, em todos os ambientes do universo existe vida. Disse ele solícito. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Quer dizer, não existe o vácuo. O vácuo que é físico, que é literal, no mundo espiritual isso não existe. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Quer dizer, cada espécie, cada nível vibratório tem um agrupamento de vidas que se sintonizam naquela faixa. E isso preenche todo o universo. E depois de um pequeno intervalo em que me pareceu meditar profundamente, continuo. Quer dizer, o Ulisses está pensando ainda até para responder, com clareza para o André Luiz e para a gente. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. Vocês entendem o que está querendo então já dizer isso daqui? Na parte interna da Terra? Exatamente. Então, pela descrição espiritual, as zonas que compreendem desde a crosta para cima até ali a faixa onde começa o nosso lar, é o que eles já explicaram para a gente que é o umbral. Mas existe para baixo também. Então, de certa forma, não está errado a gente falar que o inferno é para baixo e o céu é para cima. É claro que isso é uma referência puramente física, material, do nosso mundo material. Mas a Terra existe a crosta para dentro. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Olha que informação que a gente não fazia ideia, né? Existem seres inferiores que habitam as zonas profundas do mar e da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A terra não é A terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. Olha o que ele está falando. A terra não é só isso que a gente conhece como a biosfera, né? O campo onde podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. A terra tem muito para dentro, cavernas. E olha como isso não, muitas vezes, né, reflete o que a gente vê em filmes. A descrição do inferno é para dentro, abismo. Abismo submarino, abismos ou cavernas dentro da terra. É organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão, segundo nossas obras. Então, é um mundo desconhecido para nós. Então, a Terra, para dentro, é uma organização viva, possuidora de leis que escravizarão, então deixarão presos aqueles que habitam ali, ou se libertarão segundo as obras de cada um que habitam esses locais. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Resumindo,
Devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas. As que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo. E as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe? Então existem níveis de libertação para todos os padrões vibratórios de almas que somos todos nós. Então, que seres são os encarnados? Imaginem aqui na Terra, os seres mais cruéis que a gente pode conceber, né? Aqueles que cometem os mais bárbaros crimes aqui na Terra, né? Por intenção. Eles fazem isso deliberadamente, eles escolhem às vezes esse tipo de vida. Então, esses são aqueles que depois do desencarne não vão nem para o umbral. Eles não estão indecisos se como fazer para alcançar, chegar mais próximos de Deus ou não. Não. Eles muitas vezes escolheram ainda essa densidade. Então, esses, quando morrem, quando desencarnam, eles vão para essas zonas ainda mais para dentro da Terra. Lísias, porém, não precisaria fazer-me essa pergunta. Avaliei de pronto o quadro imenso de lutas purificadoras a desenhar-se ante os meus olhos espirituais nas zonas mais baixas da existência. E isso a gente não consegue, na verdade, determinar, né? Quando eles descrevem isso, cada um eu acho que faz uma imagem mental. E será que nós já passamos por ali? Não é difícil, né? Como alguém que precisa ponderar bastante para exprimir se o companheiro pensou, pensou e concluiu. Quer dizer, ele ainda quis concluir o Lísias, né? Mas o André Luiz já estava fazendo uma ideia de tudo aquilo que ele já estava descrevendo. Qual acontece a nós outros que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Então, o planeta é um organismo vivo, praticamente, que também, né, da mesma maneira que nós, seres individuais, temos o nosso superior e o nosso inferior, a Terra é da mesma maneira. A Terra tem o meio, o elevado e tem o mais para baixo ainda. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Então, essa direção a ser seguida, muitas vezes que a gente tem uma noção do que é ascensão, do que é decadência, do que é subir, se elevar, do que é se aprisionar no mais baixo, é como ele fala, olha isso, são senso que vem na essência espiritualmente da gente. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Isso dá medo, né? Porque imagine, a gente aqui está sendo cobrado, né? Ou está sendo provado. E a gente não tem certeza de muita coisa. A gente tem intuição, a gente tem algumas certezas, mas o caminho que a gente estiver escolhendo é o que a gente vai habitar do lado de lá. E infelizmente tem alguns que estão cavando as trevas mesmo, né? E a gente tem que rezar. Eu acredito principalmente por estes. Eu acredito que nós não estamos nesse nível, né? Que são aqueles que realmente cumprem penas de atrocidades maiores, né? Que são esses que vão para esses locais. E imaginar isso, se o umbral já nos assusta, imagina esses que estão destinados a esses locais. Então, que a gente tenha compaixão mesmo.
desses seres, né? Que a gente consiga destinar um tempo das nossas orações, das nossas intenções, para poder levar algum tipo de recurso, de luz, de esclarecimento, para que eles consigam vislumbrar alguma coisa de diferente e poder se apegar, para que não passem, não mergulhem nesses ambientes e se mergulharem, que não seja por tanto tempo assim, né? Que nós sejamos, de alguma maneira, algum auxílio, né? E que nós não venhamos a ser um desses, né? Deus queira. Mas esse é a descrição da parte mais pesada, né? Do que é possível no mundo espiritual que a gente aqui vive. E encerramos aqui, então, o capítulo das trevas, capítulo 44. E por vocês aí, alguma coisa a mais também que observaram, que tenha vindo aí como reflexão ou ideia? A única coisa que me veio na cabeça quando falou aqui, né, realmente a parte mais interna da Terra, que você falou, não é todo errado falar, né, que o inferno é para baixo, também toda a questão que a gente vê de imagem em relação ao inferno, quente, calor, que realmente é a parte interna da Terra, né, o Também, calor. Então, até a exatamente. parte gráfica, vamos dizer assim, que se faz do que são essas áreas coincidem com o que seria essa parte interna do globo terrestre. É isso aí. A gente não sabe se essas descrições acontecem por lembranças, né? De pessoas que já passaram por esses ambientes e têm isso na memória inconsciente, ou porque às vezes em desdobramento, em sono, né? Visitam essas áreas e trazem essas informações. O próprio, quem conhece aquele livro A Divina Comédia, né? A história de Dante Alighieri, que foi levado por uma entidade espiritual para conhecer esses três ambientes. Primeiro, as zonas infernais, depois as purgatoriais e as celestes. Então isso lá para trás já foi apresentado para a humanidade, né? E se você pega a Divina Comédia e folheia, é a descrição disso. É impressionante. Impressionante a quantidade de informação que a gente tem, mas que as pessoas não associam ao que realmente é, né? O que realmente é. O quanto de verdade que a gente tem, né? E acha que é fantasia ou. E é isso aí, certo? E o resto, pessoal, Bruna, Eva, Gandolfo, tudo bem? Foi ótimo. Eu fiquei com uma dúvida só, Marco. Diga. Então, também é pelo pensamento, né? Que essas entidades são levadas, só que é um pensamento mais pesado ainda do que quem é encaminhado para o umbral, é isso? Exatamente, Bruna. São Ah, aqueles tá. que têm as intenções de pensamento mais voltadas realmente para o Pro desvio, mal para mesmo. o mal mesmo. Tá, Exatamente. entendi. Certinho. Então, muito bom. Obrigada, Marco. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez a vocês, a todos e a Deus, nosso Pai, por tudo isso. Obrigada. Boa Bom semana domingo, para boa vocês. Para Tchau, vocês tchau. também. Ah, Hum, o documentário que você encaminhou no grupo, tem alguma coisa a ver com